Olá, povo de Deus! Hoje eu vim trazer um testemunho para vocês. Amém? No dia 26 de março de 2026, eu tive uma batalha espiritual muito grande na minha vida, a ponto do inimigo fazer eu pensar em desistir do meu chamado, em pensar em desistir até mesmo da minha vida mesmo. Não no sentido de morte, mas de não querer fazer mais nada. Eu lembro que eu falei para Deus, começou na parte da manhã essa batalha espiritual e eu estava muito cansada. Eu falei, Deus, eu preciso pelo menos de um mês para descansar. E eu pensei até em procurar um profissional da saúde, porque eu falei, meu Deus, acho que eu preciso me tratar, eu preciso me afastar um pouco. E aí Deus foi, tocou no meu coração e falou assim, Jovita, alguns dias atrás você me disse, né? Nem que for se arrastando, eu não volto para trás. E aí ele veio nessa frase que eu falei para ele, eu falei, oh Deus, mas eu não quero voltar para trás, eu só quero uma pausa. E aí depois foi passando o dia, o trabalho, e aí quando veio a noite, né? Meu filho de 2 anos, ele teve praticamente um surto. Eu falo que é um levante espiritual também, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito, né? E ele gritava, ele berrava, ele me chutava e gritava de um jeito assim como estivessem matando ele, sabe? Eu acho que as pessoas que moram ao lado acham que eu estava batendo no meu filho. E eu fiquei muito nervosa com aquilo. Eu já estava nervosa porque o dia já não tinha sido bom, eu já tinha falado para Deus que eu estava muito cansada e eu precisava dar uma pausa, né? E aí depois veio essa situação e eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E aí eu fiquei tão mal, e aí eu ficava orando, falava, o inimigo aqui você não habita, aqui só habita Deus. E eu orava, eu rezava, eu louvava, e meu filho nervoso. E aí, a hora que ele foi deitar, foi uma luta para conseguir trocar ele de roupa, ele estava muito, muito agitado. E aí eu comecei a orar o Salmo 91, colocando a mão na cabeça dele. A princípio ele começou a me bater, começou a me chutar, batia na minha mão quando eu colocava a mão na cabeça dele. E aí depois ele foi se acalmando, e ele dormiu. Orando o Salmo 91. E aí eu senti que ali era espiritual. Eu falei, não, não é possível, é espiritual. Enfim, eu fiquei muito mal. E aí eu, né, já tava triste, então eu fiquei mais devastada ainda. E aí eu dormi, coração muito apertado mesmo. E aí o que aconteceu? Eu dormi e aí eu tive um sonho na madrugada, né? Um filho de uma prima minha queria falar muito comigo no sonho. Ele falava assim, tia, ele veio até mim e falou, tia, minha mãe quer falar com você, tá pedindo pra você ir até a casa dela pra falar com ela. Aí eu falei assim, ai, fala pra sua mãe que eu não vou, que eu tô muito cansada, né? Até no sonho eu tava cansada. Daí ele falou, não, tia, ela falou que se você não for, ela vai ficar brava. E aí eu não queria desapontar a minha prima, né, uma prima que eu amo muito, então eu falei, não, tá bom, então fala pra ela que eu vou. E aí quando eu falei isso, eu acordei. Aí eu acordei, já era próximo ao horário que eu acordo para ir trabalhar mesmo. E aí eu fui me arrumando, fui me trocando, tal, tomei banho. E aí chegou uma mensagem no meu celular. Aí eu vi que era essa prima que eu tinha sonhado que ela queria falar comigo. Aí eu falei, nossa, esse horário ela tá acordada, meu Deus, pensei. Mas depois, né, continuei me arrumando, não vi a mensagem. E aí depois eu abri o celular, na hora que eu tive um tempinho, aí eu li. E daí na mensagem falava, prima, permaneça firme. Permaneça firme. E aí ela falava, porque Deus tem a obra grande na sua vida, não desista. Permaneça na palavra do que ele falou. Não desista, permaneça firme. E aí eu fiquei com isso na cabeça, permaneça firme. E aí eu comecei a chorar, porque no dia anterior eu pedi para desistir. E no outro dia Deus usa a minha prima, primeiro ele fala, né, pra mim no sonho que ela queria falar comigo, e depois ele confirma com ela mandando a mensagem. Ela nem sabia que eu tinha passado isso, ela nem sabia que eu tinha falado com Deus que eu queria desistir. E aí Deus falou, nossa, bradou no meu coração, e eu fiquei muito, mas muito feliz. Aquela tristeza, como diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, ela veio. E aí Deus renovou a minha força. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor
florescer o deserto que estava no meu coração. E aí depois desse dia eu pensei, eu tive um aconselhamento com o pastor da minha igreja e ele trouxe muita sabedoria para mim. Eu pedi mesmo um aconselhamento, porque a gente precisa também às vezes de um aconselhamento de uma pessoa, né, que tem mais proximidade ainda com Deus. E ele falou que é normal a pessoa que está servindo a Deus, a pessoa que tem um propósito muito grande, sofrer grandes ataques, né? As pessoas acham, ele falou que as pessoas acham que pastor, bispo e tanto outras pessoas que servem a Deus, né, elas não sofrem ataques, a vida dela é perfeita, mas não é. Porque quanto mais você serve a Deus, mais você é perseguido pelo inimigo, né? Porque ele sabe do seu poder de salvar vidas. Então, depois que ele falou muito comigo, trouxe muita sabedoria, e eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou permanecer, mesmo sendo difícil, eu vou continuar, mesmo que for me arrastando, eu não volto para trás. Então é isso que eu queria falar para vocês, não desista. Não desista se está difícil, não desista, porque se há um propósito muito grande na sua vida, é porque Deus tem algo muito grande para você. Então, às vezes, o inimigo, ele sabe até mais do que você, que já está próximo da sua vitória, próximo da sua promessa se cumprir, e aí ele se levanta contra, para, às vezes, não é nem impedir, tá? Porque o inimigo, ele não tem o poder de impedir que as coisas se realizem na sua vida, mas ele quer atrasar, ele quer fazer você sofrer, porque esse é o intuito, é te destruir para que você não chegue lá. Mas eu falo para você, permaneça firme, continue, não desista. Amém? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus.